Queria parabenizar o banco por essa iniciativa de promover a educação financeira junto com o pessoal da CONEF, né, melhor dizendo. Então, dizer que a gente está sempre disposto a ajudar vocês no que for preciso para divulgar esse tema de educação financeira, que é muito importante para a nossa sociedade, né? Bom, gente, falando sobre o Tesouro Direto, eu preparei a apresentação dividida em 6 partes, melhor dizendo, né? A primeira parte é uma visão geral sobre o programa. A segunda parte, vou falar um pouco das vantagens que o Tesouro Direto traz para o investidor, especialmente para o pequeno investidor. Vou falar também um pouco sobre como fazer para comprar e vender títulos, como se tornar um investidor do Tesouro Direto. A quarta parte, eu vou falar um pouco sobre aqueles fatores econômicos que alteram o preço dos títulos, o que acontece quando a inflação sobe, quando a inflação cai, quando o juro sobe, quando o juro cai, o que isso impacta nos nossos títulos do Tesouro Direto. Vou falar um pouco do simulador do Tesouro Direto, que é uma calculadora que a gente tem no nosso site, que ajuda você a prever quando é que você vai ter rentabilidade líquida no final do investimento. E vou falar um pouco no final sobre as preferências do investidor atual no Tesouro Direto, onde é que eles aplicam dinheiro, em que prazo, que tipo de título, como é que está crescendo o programa, para vocês terem um pouco de noção do tamanho do programa atualmente, mais para nível de curiosidade. Ok? Então, vamos começar. Então, olha só, o Tesouro Direto foi lançado em 2002, como uma parceria entre o Tesouro Nacional e a BMF-Bovespa, com o objetivo de permitir à pessoa física comprar títulos públicos do Tesouro Nacional. Antigamente, até essa data, a pessoa física, para comprar título, tinha que comprar através de um fundo de investimento. E a gente entende que, até hoje é um pouco assim, né? O fundo de investimento, ele cobra uma taxa, em geral, de administração alta, e que costuma ser mais alta quanto menos dinheiro você tem para aplicar. Então, a gente queria criar um produto financeiro que pudesse ser acessível para as pessoas com pouco dinheiro, que então democratizasse o acesso ao título público, então qualquer pessoa com pouco dinheiro pudesse comprar esse título e se beneficiar dos juros que a gente paga atualmente na nossa economia. A gente também queria oferecer um produto que permitisse que ele fizesse poupança de longo prazo. A gente tem um papel, por exemplo, aqui que a gente vende, que vence em 2050, por exemplo, quer dizer, tem poupança para bastante tempo. A gente queria oferecer, obviamente, uma proposta de investimento financeiro que fosse segura, que fosse rentável, que fosse competitiva. Não é só uma coisa que valesse a pena para o investidor, de fato. Não é só porque ele tem pouco dinheiro, ele pode investir, mas também que fosse realmente interessante para ele botar o dinheiro nesse produto. E, por fim, também sempre teve esse aspecto mais educacional, assim, de tentar disseminar a educação financeira também através do programa e também alguns conhecimentos sobre gestão de dívida pública, né, que, na verdade, é o nosso métier lá no Tesouro Nacional. Bom, e como é que está estruturado o programa, né? A gente tem, digamos, 4 atores nesse processo. Tem o Tesouro Nacional, que é o emissor dos papéis e quem precifica os títulos. Você tem a BMF-Bovespa, que, na verdade, é a entidade responsável pela parte informatizada do programa. Todo o sistema de negociação é provido e mantido pela BMF-Bovespa. Você tem as instituições financeiras habilitadas, que são os bancos e as corretoras, que fazem a intermediação financeira entre o investidor e o sistema do Tesouro Direto. E aqui é importante deixar claro que o papel do banco aqui é simplesmente de intermediação financeira e cadastro dos investidores e recolhimento de impostos. Toda a decisão sobre a carteira que vai ser escolhida é do investidor. Então, assim, o investidor ele vai até a instituição financeira, faz o cadastro dele, se loga no sistema do Tesouro Direto, que é da Bovespa, e aí ele passa a comprar títulos, passa a vender e comprar títulos do Tesouro Nacional. Ok? Bom, alguns aspectos gerais, características básicas do programa, ele fica 24 horas disponível na internet para negociação, para compra, pelo menos, né? A venda é só às quartas-feiras, mas para compra, qualquer hora do dia está funcionando. O limite mínimo hoje em dia é R$30, quer dizer, com muito pouco dinheiro você consegue começar a aplicar. Então, de fato, ele consegue democratizar o acesso, porque com muito pouco dinheiro você consegue aplicar. O limite máximo é R$1 milhão por mês. E não tem nenhum limite para carregamento de estoque. Você pode deixar lá aplicado R$10, R$20, R$20 milhões, não tem limite para carregamento de estoque de volume financeiro investido no Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele compra, por exemplo, a gente vende títulos de vários prazos, tem prazo desde 2017 até 2050. Mas se você precisar vender esse título antes do prazo, o Tesouro entra no mercado e compra toda quarta-feira esses títulos de volta de quem quer vender antes do vencimento. E toda quarta-feira, então, a liquidez é semanal e acontece a preços de mercado. Isso é bem importante, porque, assim, na hora que você compra um título,
assinala lá uma taxa pactuada, que é a taxa de rentabilidade que o Tesouro te promete pagar até o vencimento do papel. Se você retirar esse papel, vender antes do vencimento dele, você vai estar sujeito às condições de mercado, que pode te dar uma rentabilidade maior ou menor do que é contratada quando você comprou o papel, comprou o título. Entendeu? Vou falar um pouco das vantagens. Alguma coisa eu já falei aqui, na verdade, né? A questão de você ter a oportunidade de fazer proposta de longo prazo, liquidez semanal, a facilidade de ser tudo pela internet. Mas eu queria ter um valor muito baixo de investimento inicial, que também é importante. Mas uma coisa que eu queria dar um destaque maior é a questão do custo competitivo e a capacidade de você fazer uma carteira adequada ao seu perfil de risco e horizonte de investimento. Falando um pouco aqui da questão dos custos, por exemplo. No Tesouro Direto tem basicamente 2 custos de operação. Um é o custo da BMF Bovespa, que é um 0,3% anual cobrado de todo investidor do Tesouro Direto. E tem um custo adicional que pode ou não ocorrer, que é o custo cobrado pela agente de custódia, pela instituição financeira. Cada corretora cobra uma taxa específica. Tem 6 corretoras que não cobram taxa alguma. Tem uma corretora que cobra 2%, que realmente não quer vender Tesouro Direto. Mas, enfim, a maioria delas fica alguma coisa entre 0 e 0,5%. A gente pode ver depois que os grandes bancos em geral cobram 0,4%, 0,5%, as corretoras cobram de 0 a 0,1%, 0,2%. Então, a gente pode falar que, na média, o custo de investir em Tesouro Direto é o 0,3% da Bovespa mais um 0,2% do agente custódia, uma coisa em torno de 0,5%. E no caso do fundo de investimento, por exemplo, cada banco cobra sua taxa de administração de acordo com o fundo que oferece. Em geral, como eu já falei também, quanto menos dinheiro você tem para aplicar, maior a taxa de administração. A gente fez uma transcrição aqui de uma página de um grande banco, de uma página onde ele oferece as possibilidades de aplicação em fundos de renda fixa, que basicamente investem em títulos públicos. E a gente viu, por exemplo, aqui nessa coluna, aqui tem a taxa de administração, nessa coluna intermediária aqui, e aqui tem o valor inicial necessário para a pessoa poder aplicar nesses fundos desse banco. E a gente vê, por exemplo, que nesse caso desse banco, para você conseguir uma taxa de administração de 0,5%, você tem que aplicar somente R$200 mil, enquanto que no Tesouro Direto você consegue ter essa mesma taxa com R$30, quer dizer, muito menos. Bom, isso é uma questão do custo, então, para a gente é uma grande vantagem comparada com fundos em geral no mercado. Aqui, a gente tem uma tabela no nosso site do Tesouro Direto que a gente apresenta todas as taxas cobradas pelos agentes de custódia, pelas instituições financeiras, são os bancos e as corretoras. Então, assim, a gente lista todas elas, então é uma lista em ordem crescente, da menor taxa à maior taxa, e contém todos os bancos que são habilitados para operar com o Tesouro Direto. Vocês podem saber que todos os grandes bancos corretoras investem, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, as corretoras grandes, XP, Ágora, todas elas são habilitadas para o Tesouro Direto. Mas a gente pode ver claramente, não precisa para todo mundo enxergar daqui, mas que as corretoras, de fato, elas oferecem taxas muito mais acessíveis. Os bancos, em geral, ficam na rabeira da tabela. Em geral, a maioria deles cobra em torno de 0,40, 0,50, porque, de fato, o banco não tem muito interesse de vender o Tesouro Direto, porque não é um produto de captação bancária. O de recurso fica para o investidor, não fica para o banco. Ele não pode ter ganho em cima daquele montante que vai para a aplicação do Tesouro Direto. Então, assim, para você conseguir, de fato, que seu banco venda o Tesouro Direto, você tem que ter um pouco de poder de persuasão, de paciência, de insistência para você conseguir, de fato, chegar até o Tesouro Direto. Bom, outra questão que eu acho muito importante, talvez seja o grande diferencial do Tesouro Direto em relação às demais aplicações financeiras, especialmente fundo, é o fato de você poder ter uma carteira personalizada de acordo com o seu interesse e seu perfil de risco. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a gente tem 3 tipos de papel que são vendidos no Tesouro Direto. É o papel que acompanha a Selic, que é a LFT, tem o papel pré-fixado e tem o papel que paga uma parte pré-fixada e paga a inflação. Tem vários vencimentos, várias datas de vencimento, desde 2017 até 2050. E a gente tem 2 tipos de pagamento de fluxo. Tem papel que paga o fluxo só no final, quando você resgata, quando ele vence. E tem papel que antecipa a rentabilidade a cada 6 meses. Então, você tem uma variedade enorme de possibilidades que você pode comprar para atender o seu interesse. Assim, o que eu acho legal, assim, acho que não sei, o gestor de fundo no Brasil tende a ser muito acomodado, muito passivo. Talvez porque a gente consiga, hoje, infelizmente, a gente ainda pratica taxas de juros muito altas no curto prazo e ainda tem o benefício da liquidez diária, então o gestor de um fundo atualmente ele não tem muita disposição ou interesse em dar para o cliente dele
é o produto que mais se adequa ao interesse dele como investidor. Então, assim, digamos que você tenha 3 pessoas diferentes, um jovem que acabou de entrar no primeiro emprego e quer formar uma poupança de longo prazo para aposentadoria daqui a 30 anos. E tem outra pessoa, digamos que ele tem um dinheirinho guardado que quer botar no banco para daqui a 3 anos inteirar a compra de um carro. Ou tem aquela pessoa que está com dinheiro guardado para emergência, quer deixar num lugar seguro que não vá ter perda. Então, assim, é muito provável que o gestor do banco, o gerente do banco, que vai ser procurado por essas 3 pessoas, acabe oferecendo para ele o mesmo tipo de fundo. Fundo normalmente indexado ao DI, de baixo risco, de curto prazo, rentabilidade moderada, e sem nem pergunta o que ele quer com o dinheiro. Você pergunta assim, você quer aplicar o dinheiro, então bota aqui nesse fundo. O fundo não tem perda, mas também tem rentabilidade lá muito boa, e o pessoal aceita, não tem muito problema. Quando não, oferece um PGBL, que é pior ainda às vezes, né? O cara que é um dinheiro de curto prazo, é oferecido um PGBL para ele. Então, assim, e o Tesouro Direto veio quebrar com isso, veio dar exatamente para a pessoa, se você pode deixar o dinheiro por mais tempo aplicado, pode correr um pouco mais de risco, mas deixar o dinheiro por mais tempo e ter uma rentabilidade melhor, o Tesouro Direto tem um título para você. Você não pode correr risco, é uma aplicação de emergência, que não pode ter perda para você tirar a curto prazo, o Tesouro Direto também tem essa possibilidade para você. Então, assim, entrando então nos títulos que a gente vende, para tentar deixar mais clara essa opção que a gente oferece para vocês, a gente tem então os pré-fixados, que são os papéis, tem a LTN e a NTNF, são os papéis que você sabe a rentabilidade exatamente que você vai receber no final. Então, assim, eles pagam sempre R$1.000 no final, então se você comprou um título LTN, digamos que você vai pagar, por exemplo, por ele R$800, no final ele vai resgatar 1.000. Os R$200 são a sua rentabilidade. Então, você já sabe quanto você vai tirar no final da aplicação. A diferença entre a LTN e a NTNF, que a NTNF ela paga cupons periódicos de juros. Então, parte da rentabilidade da NTNF é paga a cada 6 meses. A LTN não, a LTN só paga tudo quando você resgata o papel ou quando ele vence. Bom, aí tem os pós-fixados. Os pós-fixados tem a LFT, que é o nosso título mais conservador, mais seguro, que segue a variação da taxa Selic. Né? Então, assim, ele também só paga a rentabilidade no final da aplicação, quando vence, quando resgata. Você tem os papéis que pagam uma parte pré-fixada e a inflação, que são as NTNBs. Aí você tem a NTNB simples, normal, que é aquela que também antecipa a rentabilidade a cada 6 meses, e tem a principal, que você só paga a rentabilidade quando o título vence ou quando você resgata antes do tempo. Só para deixar mais clara a questão dos fluxos, os papéis LTN, LFT e NTNB principal só pagam a rentabilidade no final da aplicação, enquanto que os NTNFs e NTNBs pagam essa rentabilidade a cada 6 meses. Então, assim, bom, o LTN ele é mais fácil de entender, o fluxo dele é mais simples de todos. LTN e NTNF, porque você sabe quanto você vai receber no final. Você fez uma aplicação, vai receber 1.000 no final, a diferença é a sua rentabilidade. É bem fácil entender o que você vai receber. E assim, como ele tem uma taxa nominal, você promete a taxa nominal para o investidor, digamos assim, hoje ele paga em torno de 12,5% ao ano, uma LTN, por exemplo. Então, assim, você sabe qual é a sua rentabilidade nominal ao longo do tempo. É claro que se a inflação cair ao longo do tempo, a rentabilidade real, que é aquela descontada da inflação, vai ser maior do que se a inflação subir. Então, a gente entende assim, que um papel pré-fixado ele é muito bom para quem acha que o cenário de inflação vai ser mais benigno daqui para frente. E também é um papel mais de curto prazo. Você vai ver que as opções que a gente tem no Tesouro Direto são para a LTN 2017 2018, vencimento, e para a NTNF 2025. Em relação ao papel que paga a inflação, é um papel mais seguro do que o pré-fixado, porque ele garante o poder de compra das pessoas. Então, um papel que te oferece com mais longo prazo, papel mais indicado para quem quer fazer uma poupança de longo prazo de fato, seja para aposentadoria, seja para o filho que acabou de nascer, que faz uma poupança para o filho que vai entrar na faculdade daqui a 20 anos. Então, o papel indicado para essa poupança de longo prazo é o papel indexado à inflação. E tem títulos que vão até 2050, por exemplo. O ITIN é o seu título mais de curto prazo, digamos, não de curto prazo, mas menos volátil, menos arriscado, que é a LFT, que seria o título que mais se assemelha às opções de mercado, que são muito basicamente indexadas ao CDI. Né? A Selic acompanha muito proximamente o CDI, então quando você vai comprar um CDB de banco, em geral você está comprando mais ou menos o que a LFT oferece, que é um papel que não flutua, não tem muito risco de perda, e ele acompanha os juros da economia. Bom, então, falando um pouco de risco, assim, a gente tem que deixar claro o seguinte, o Tesouro Nacional ele garante o papel. O Tesouro Nacional é o emissor do papel, ele garante que o papel vai ser pago na data acordada. É o investimento mais seguro.
Então, assim, se você carregar o papel até o vencimento dele, a taxa que você contratou vai ser paga sem nenhum susto, sem nenhum problema. Agora, até o vencimento, como o mercado varia, a taxa de juros do mercado varia, os preços podem ter alguma volatilidade, alguma oscilação. E aqui a gente fala quais são esses papéis que podem ter maior oscilação, que são os de maior risco, e os que são menos arriscados do ponto de vista de oscilação. É claro que não chega nem perto da oscilação de uma bolsa de valores, mas tem alguma oscilação, né? Então, assim, em termos de risco, os papéis pré-fixados, os papéis de mais longo prazo e os que não pagam juros são os mais arriscados, são os que podem ter mais volatilidade. E os papéis pós-fixados, especialmente LFT, os mais curtos e os que pagam cupom são os que menos variam. Mas, de novo, em todo caso, se você carregar o seu papel até o vencimento, não tem variação nenhuma. Você vai receber exatamente o que você contratou quando comprou o título. Tá? Bom, e essa daqui é a nossa página, nosso menu de compras do Tesouro Direto. Não sei se todo mundo consegue ver direitinho, mas assim, na primeira coluna aqui a gente tem os títulos que são ofertados pelo programa. Aqui a gente tem os vencimentos de cada um dos títulos, as taxas que o Tesouro está prometendo pagar ao longo do tempo, aqui é a rentabilidade anual, e aqui é o preço unitário dos títulos. Tá? Então, assim, aqui ó, a gente tem, na primeira parte aqui da tabela, os papéis que pagam inflação. Então, eles pagam essa rentabilidade real aqui, que está em torno de 6,3, 6,4, mais a inflação medida pelo IPCA. Vocês têm os pré-fixados, que a rentabilidade é exatamente essa que está aqui, a nominal, é 12 ponto alguma coisa, 12,4 atualmente. E tem a LFT, que paga 0,02 pontos percentuais abaixo da Selic, praticamente a Selic. Então, assim, aqui paga inflação mais a taxa real. Aqui estão os vencimentos, aqui paga exatamente a taxa nominal e aqui paga a variação da Selic. Okay? E aqui é o preço unitário de cada título. Numa compra regular, você pode comprar até no mínimo 10% do valor de um título. Então, aqui no caso de uma NTNB principal, você pode comprar com R$ 66,00 um título já. É o título mais barato que a gente tem. No caso de uma compra programada, que a gente vai mostrar mais para frente, você pode comprar um título com R$ 30,00. Ainda é mais baixo do que uma compra esporádica e regular. Bom, em termos de tributação, aqui vai aparecer outra vantagem do Tesouro Direto em relação ao fundo de investimento tradicional. No Tesouro Nacional, as alíquotas de imposto de renda são decrescentes e tem as mesmas alíquotas de uma aplicação de renda fixa tradicional. Ela começa com 22,5 até 6 meses e vai caindo até atingir a mínima alíquota, que é 15% depois de 2 anos. Mas o imposto de renda só é cobrado, no nosso caso aqui, quando você tem algum fluxo financeiro, ou quando você recebe um cupom de juros, ou quando o título vence ou é resgatado antes do tempo. No caso de um fundo de investimento, tem a regra que é o come-cotas, que a tributação ocorre a cada 6 meses. Então, assim, pelo fato de ocorrer a tributação a cada 6 meses, o seu montante de dinheiro que está lá, e a cada 6 meses ele é retirado um montante por causa do imposto de renda. No Tesouro Direto, como eu tenho um papel que só vai me pagar a rentabilidade no final do investimento, eu só vou ter pagamento de imposto de renda lá no final. Então, meu dinheiro vai crescer, e só lá no final vai ter a pancada do imposto de renda. E esse efeito é muito positivo para o Tesouro Direto, como a gente pode ver aqui. Aqui é uma simulação, em azul é uma LTN, um rendimento médio de 10% ao ano, que a gente colocou aqui. Durante um período de 30 anos, comparado com o fundo com a mesma rentabilidade. A rentabilidade bruta é a mesma, 10% para os dois. Só que no caso da linha vermelha, que é um fundo, como ele tem que pagar 15% de IR a cada 6 meses, o valor investido lá vai crescendo menos. O Tesouro Direto não. Aplicando um papel que não paga cupom, por exemplo, você vai mantendo o dinheiro lá ao longo do tempo e só vai ter o desconto de imposto de renda no final. Mesmo com esse corte no final, a rentabilidade líquida, tirando o imposto de renda, acaba sendo muito maior no Tesouro Direto. E é claro que esse efeito é maior quanto maior passa o tempo também. Okay? E aqui a gente fez uma comparação muito interessante, pegando a rentabilidade bruta igual para todos os investimentos, 3 tipos de fundo, o Tesouro Direto e mais a poupança. Cada poupança a gente colocou a rentabilidade que é a da poupança real, mas no caso dos fundos do Tesouro Direto, a gente colocou uma rentabilidade bruta idêntica, no caso 11,36. E aí a gente colocou a taxa de administração do Tesouro Direto de 0,30, que é no caso uma corretora que não cobra taxa, só a taxa da Bovespa, e o fundo de investimento com 3 taxas diferentes. A taxa de 1%, 2% e 3%, colocou o impacto do imposto de renda, no caso, como aplicação acima de 2 anos, o Tesouro Direto é 15%, a alíquota dos fundos também é 15%, mas como tem efeito do come-cotas, o impacto do imposto de renda acaba sendo um pouco maior do que os 15%,
Então, acaba que, em termos líquidos, o Tesouro Direto ganha todos os fundos de investimento, inclusive da poupança, com tranquilidade. Isso aqui é só questão de rentabilidade líquida. Então, assim, eu não estou falando nem de rentabilidade bruta, estou falando só de questão de rentabilidade líquida. É só a questão do efeito do tributação e dos custos no programa. Bom, e como fazer para se tornar um comprador, um investidor de Tesouro Direto, né? Eu acho assim, o primeiro passo básico para se tornar investidor de Tesouro Direto é entrar no nosso site, www.tesourodireto.gov.br. Lá a gente coloca todas as informações necessárias sobre o programa, tributação, taxas, agentes de custódia habilitados, as taxas que eles cobram. A gente coloca aquele menu de compras. Então, tudo que você precisar saber sobre o programa, você pode entrar no site, lá está tudo bem detalhado, tem toda a informação que está lá. Então, a primeira coisa para você se tornar investidor é entrar no site e conhecer o programa. Depois que você conheceu, está tranquilo, está consciente do que você pode fazer, você entra na parte de ações financeiras habilitadas, escolhe a que você quer. A gente tem todos os contatos delas estão no site, você faz tudo pelo telefone, tudo pela internet também. Entre em contato com elas, faz o seu cadastro pela internet com elas. Ela vai te pedir uns documentos, você manda os documentos, a grande parte delas aceita que você mande por e-mail até o documento escaneado. Ela vai te cadastrar no sistema da ABMF Bovespa, e a Bovespa vai te mandar uma senha, e com essa senha você começa a operar no Tesouro Direto. Quando você está com a senha, aí você tem duas opções. Você pode entrar no próprio site do Tesouro Nacional, tem um site lá do Tesouro Direto específico, seguro para fazer as compras, ou você pode comprar no site da sua corretora ou do seu banco. Tem banco que integrou o site com o nosso site do Tesouro Direto, então você pode fazer a compra através do site do seu próprio banco, da sua própria corretora. E hoje também tem a opção que a gente lançou ano passado, que é de você poder fazer compras agendadas. Então, além de você poder fazer uma compra regular, esporádica, você pode fazer uma programação mensal de compras. Também pode pegar, se você comprou um papel que pague cupom, tipo um NTNB, você pode pegar os cupons e reaplicar os cupons sempre que ele cair na sua conta. E você pode agendar a venda também. Então, é mais uma comodidade que a gente conseguiu trazer para o programa recentemente. Bom, então tá. Então, você recebeu a senha, entrou no nosso site, esse aqui é o nosso site do Tesouro Direto, a parte segura do site. Você vai colocar seu CPF e a senha que você vai receber da ABMF Bovespa. Aí você vai entrar num ambiente mais ou menos assim. Você aqui tem a opção de comprar o título. Aqui é a lista de opções que estão à venda naquele momento. Você clica em comprar. Aí você escolhe aqui qual título que você vai comprar, clica de novo. E aí você tem a opção de colocar a quantidade que você vai comprar do título. E aí você calcula, o sistema calcula a quantidade para você, o valor financeiro que você vai investir. Aí você inclui o título na cesta. E aí você tem mais um passo de confirmação da compra. E aí você já conseguiu comprar. Na verdade, é o mesmo procedimento de você fazer uma compra pela internet no site tipo Americanas. Bota o produto no carrinho e vai confirmando os passos até efetivar a compra. Aqui é o caso de um agendamento, a mesma coisa. A diferença é que é agendamento de venda, desculpa. Uma venda, quer dizer, você vai escolher o título que você tem, escolhe o título que você tem, coloca lá o papel que você quer vender, confirma a venda e ele vende para você às quartas-feiras. Entrando agora na parte de agendamento, você clica na opção de agendamento que está no site, aí você pode agendar tanto a reaplicação de cupom, a reaplicação de resgate, quanto a compra de um título. Aí você escolhe lá, compra, agendar, te dá a opção dos títulos que estão disponíveis no hall do Tesouro Direto. Aí você escolhe o papel que você quer comprar. Aqui, no caso, você seleciona o título que você quer comprar. Você escolhe o valor que você quer investir. Aí depois você tem a opção de colocar a data da primeira compra. Você quer comprar a partir de que mês? Quer comprar a partir do dia 5 de junho, por exemplo. Você coloca aqui dia 5 de junho de 2014, a primeira compra. E posso falar assim, eu quero que compre até a data tal, quero que compre durante 3 vezes ou 4 vezes, posso colocar a quantidade de vezes que eu quero que compre nos próximos meses, ou pode só, deixa aí habilitado até que eu cancele a programação. Então, você pode ter uma possibilidade de aplicação automática mensal no Tesouro Direto. E depois que você faz a operação de compra, aparece para você uma lista dos agendamentos que você fez, com cada mês que você programou aqui, com todo o agendamento feito. Você pode, eventualmente, entrar no sistema e não selecionar um ou outro agendamento. De repente, no mês você está apertado, em janeiro tem que pagar a matrícula de escola, você não quer fazer naquele mês, você pode entrar no sistema e tirar só aquele mês, para que aquele mês não haja o investimento.
Você também pode agendar um resgate. Tem um LFT, por exemplo, que vai vencer no dia 7 de março. Você pode entrar no sistema no dia 6 e fazer um agendamento para que, quando vencer a LFT no dia 7 de março, você já reinvestir num papel diferente, para você não ficar fora do Tesouro Direto. E tem a opção também de você reaplicar um cupom de juros. Você pode entrar, tem um papel que paga cupom, você pode entrar no sistema e agendar o cupom que vai ser pago para um outro papel. Okay? E a gente também tem nesse mesmo site, nesse mesmo ambiente seguro, o nosso extrato do Tesouro Direto, que é onde você consegue acompanhar mensalmente a sua posição, quanto você pagou quando você entrou, qual foi a taxa que você contratou, quais são as taxas que estão devidas para você, o imposto de renda que está devido, quanto vale o seu papel no dia de hoje, se você fosse vender, quanto seria a sua rentabilidade hoje. Então, é um extrato que tem bem detalhado, que traz informações diversas para o investidor ficar bem tranquilo sobre o investimento que ele fez. Bom, falando um pouco agora sobre o que altera o preço. Né? Basicamente, são duas grandes variáveis que fazem o papel variar ao longo do tempo. Isso no caso pré-fixado e o papel que paga a inflação. Basicamente, a taxa de juros e o prazo de vencimento. Como eu falei, né, a questão do papel que paga, que é pré-fixado, e em inflação em geral é mais arriscado, assim como o papel que é mais longo é mais arriscado, e o papel que paga menos, que é de mais curto prazo. Então, assim, basicamente, a gente pegou aqui um exemplo de uma LTN, que é um papel que tem um fluxo de renda mais simples. Então, assim, você aplica um certo valor, você aplica um certo valor algum dia e você vai receber mil reais no final. A taxa de rentabilidade é exatamente a diferença entre os R$ 1.000 que você resgatou e o dinheiro que você aplicou. Quanto maior for a taxa de rentabilidade, menor é o dinheiro que você tem que aplicar para chegar nos R$ 1.000. Então é fácil entender que quanto maior os juros, menor é o preço do papel. Então, se você comprou o papel a uma taxa de 9,15 e os juros depois de um mês passou para 10%, o preço do papel tende a cair. Então, seu papel se desvalorizou. Se acontece o contrário, em vez de a taxa subir, a taxa cai, significa que o preço de venda do papel aumentou. Então, o seu papel que foi comprado a 735 passa a valer mais do que isso. Então, esse papel se valorizou. Então, assim, basicamente, o preço do papel equivale ao valor que você vai receber no futuro, descontado pela taxa de juros. E tem aqui uma exponencial aqui, que é exatamente o tempo que você permanece com o papel investido. Quanto maior o tempo que você fica aqui, maior é esse valor exponencial, maior é o denominador, menor é o preço. Então, assim, se você tem uma variação de taxa e você está aplicada há mais tempo, maior é o impacto dessa taxa no preço. Então, se você tem um papel de muito longo prazo e a taxa de juros sobe, o preço do papel cai mais do que se fosse um papel de curto prazo. Da mesma forma, se você está aplicando papel longo e a taxa de juros cai, esse papel ganha mais valor sendo de longo prazo do que sendo de curto prazo. Então, só para mostrar aqui um exemplo mais prático, a gente tem aqui uma LTN de janeiro de 16, que vence em janeiro de 2016. A taxa de juros da economia, uma situação hipotética, caiu de 11% para 9%. Esse movimento dos juros caiu de 11 para 9, fez com que o preço do papel saia de R$ 685 para R$ 732. Só esse movimento de queda de juros. E aqui é um gráfico muito interessante que a gente mostra para as pessoas. Assim, esse aqui é um LTN de janeiro de 2014, que venceu esse ano, em janeiro de 2014, foi comprado em 2012. A taxa comprada foi 10,6% ao ano. E se não tivesse nenhuma variação de mercado, o preço do papel seguiria essa linha azul aqui, ia direitinho até chegar no R$ 1.000 lá no vencimento de janeiro de 2014. Mas como ele sofre impacto da variação de juros ao longo do tempo, o preço dele varia também. Então, assim, logo depois que a pessoa comprou o título, o taxa de juros da economia, que é essa linha aqui pontilhada em vermelho aqui, os juros da economia começaram a cair. E aí o preço do papel foi subindo fortemente aqui, Então, se ele vender esse papel nessa região aqui, que está acima da linha azul, ele tem uma rentabilidade superior aos 10,6 que ele contratou. Da mesma forma, se esse juros tivesse subido aqui em vez de caído, essa linha vermelha estaria para baixo aqui. E aí ele teria vendido a um preço que daria uma rentabilidade inferior ao 10,6. Então, assim, se ele vendesse nesse intervalo de tempo aqui, antes do vencimento, ele poderia ter uma rentabilidade maior ou menor que o 10,6 contratado quando ele comprou o papel. Mas aí, com o passar do tempo, como ele manteve o papel na carteira, o título foi chegando até R$ 1.000 até o vencimento. Então, para quem carregou até o vencimento, não teve nenhuma diferença. Ele pôde comprar o papel e ir para casa descansar, não teve nem se preocupar nada com o mercado financeiro, porque no vencimento, 2 anos depois, ele recebeu R$ 1.000.
É claro, nesse caso aqui, se tivesse vendido aqui, ele teria a rentabilidade superior aos 10,6 que ele contratou. Mas poderia ter acontecido o inverso. Na verdade, aqui a gente pode ver que 2012 foi um ano muito positivo, porque os juros caíram forte, mas 2013 foi um ano inverso, os juros subiram muito e esses papéis tiveram uma desvalorização. Mas quem carregou até o vencimento teve os R$1.000, a rentabilidade garantida, conforme o comprado no dia que comprou o papel. Bom, aqui é o efeito, esse quadro aqui é para explicar o efeito do prazo na rentabilidade do papel. Então, assim, tem dois papéis aqui, o papel verde, que está aqui, é um papel em TNB que venceria em agosto de 2012, por exemplo. E esse papel vermelho aqui é um papel que venceria em maio de 2045. Desculpa, maio de 2045. E a juros aqui caiu de 7% ao ano para 6,4%. Essa rentabilidade real, caiu de 7 para 6,4. O papel mais curto, ele subiu, valorizou de 1.779 para 1.809. Esse papel mais longo, ele subiu de 1.728 para 1.762. Então, a subida do papel mais longo é muito mais alta do que do papel mais curto. Ele é muito mais sensível à taxa de juros do que o papel mais curto. E é claro que, por outro lado, também, se os juros tivessem subido, o impacto de perda no papel mais longo seria muito mais acentuado que no papel mais curto. Bom, e aqui, isso para a gente mostrar um pouco dessa variação, desse impacto de juros e inflação nos nossos papéis. Então, assim, aqui é uma tabela que a gente mostra no site também, que mostra a rentabilidade passada dos nossos títulos, né, a rentabilidade anterior. E aqui foi uma posição de 16 de julho, quando os juros estavam caindo bastante. Aí a gente consegue ver que os papéis mais longos tiveram rentabilidades muito expressivas. A NTNB principal, que vence 2035, teve uma rentabilidade nos últimos 12 meses, encerrados em julho de 2012, 47%, 47,30%. Enquanto que os papéis mais conservadores, as ALFTs, renderam só 10%. Então, o papel mais longo aqui teve uma rentabilidade muito grande, muito superior, 3, 4 vezes maior do que o papel mais conservador, que foi a LFT. Só que, assim, em agosto de 2013, a situação se inverteu. Os juros, depois de julho de 2012, começaram a subir mais fortemente e a situação se inverteu. O papel, que era mais longo, passou a acumular rentabilidades negativas ao longo do tempo, por causa do efeito dos juros maiores. E aí, aqui em agosto de 2013, esse mesmo papel, vencimento de 2035, amargou um prejuízo de 12 meses de 15%, enquanto que a LFT garantiu uma rentabilidade de 7% positiva. Então, assim, o papel LFT cumpre o papel dela, esse papel mais conservador, de menos volatilidade, e o papel NTNB tem essa questão de ser um pouco mais arriscado, varia mais com juros, com o tempo. Mas, de novo, se você carregar até o vencimento, a rentabilidade vai ser aquela contratada quando você contratou o papel, comprou o papel. Então, assim, o que é importante, que a gente normalmente passa para os nossos investidores, nessas feiras de investimento que a gente participa, é que ele deve tentar adequar o investimento dele, o horizonte de investimento dele ao vencimento do papel. Então, se ele vai ter um investimento que ele vai precisar tirar o dinheiro daqui a 4 anos, então, bom, compra o papel que vence daqui a 4 anos, que aí você não tem que se preocupar com as flutuações de mercado ao longo desse tempo. Tá? Então, assim, e aí eu queria mostrar para vocês um simulador que tem no nosso site, que é a calculadora, que você consegue fazer uma simulação bem próxima da real, de quanto você vai receber ao longo do tempo. Então, assim, digamos que você entrou no site, aprendeu um pouco sobre o programa, está querendo investir. Então, você vai, uma das tabelas que você vai primeiro identificar é a tabela que é o menu de compras que eu já mostrei no começo da apresentação. Ela mostra os papéis que estão sendo oferecidos no momento, as taxas de vencimento e as taxas que são oferecidas pelo Tesouro Nacional ao ano, né? Então, assim, digamos que você olhou aqui, quer comprar uma LTN que vence em 2018, por exemplo. Hoje ela paga, isso aqui é de hoje, é de ontem, na verdade, dia 6 de maio, então é bem atual. Hoje eu quero aplicar no papel LTN 2018, que paga uma taxa 12,35%, taxa bruta de 12,35% ao ano. Então eu vou na calculadora, eu escolho o papel que eu quero comprar, no caso uma LTN, escolho a data que eu quero fazer a aplicação, no caso hoje, 7 de maio, coloco o vencimento dele, que é 1º de janeiro de 2018, coloco o valor que eu quero investir, pode ser qualquer valor aqui, botei 1.000 para facilitar a conta, coloco a taxa do papel na compra, que é exatamente a taxa que está nesse slide aqui, nesse menu, 12,35, então eu transfiro para cá, e aí eu coloco aqui também a taxa da agente custódia, no caso eu escolhi um corretor que não cobra taxa, aí faço a simulação e no final ele me dá todo o resultado da minha aplicação. E o que chama a atenção aqui, a rentabilidade líquida depois de pagamento das taxas, do imposto de renda, acaba sendo 10,43% ao ano, até 2018. Então, assim, a rentabilidade bruta é 12,35%, a rentabilidade líquida é 10,43%,
que é muito melhor, por exemplo, que a poupança que paga 6 ponto alguma coisa. Então, mesmo tirando imposto, mesmo com imposto e taxas, o Tesouro Direto é muito melhor do que a poupança atualmente. Se a poupança paga 6, a gente está pagando 10 ponto alguma coisa. E deve ser muito melhor do que muitos fundos por aí, se a taxa de administração for muito alta também. E aí eu posso comparar também com um papel que paga inflação. Digamos agora, em vez de eu simular um LTN, eu quero simular esse papel aqui, que é a NTNB principal, que vence em 2035, que paga hoje 6,41. Aí, de novo, eu escolhi a NTNB principal, o nome do papel, escolhi a data que eu vou fazer a aplicação, que é hoje, o vencimento dele, que é 15 de maio de 2035, o valor investido, que é R$1.000, a taxa de papel na compra, 6,41. E aqui, no caso, como é um papel que paga uma rentabilidade real, uma taxa pré-fixada mais inflação, que é a rentabilidade real, 6,41, eu tenho que fazer um pouco de exercício futurologia para a inflação que eu vou esperar para o período para frente, inflação média anual para o período para frente. Como é um período aqui de, sei lá, de 35 menos 14, de 21 anos, então, assim, eu posso considerar que uma taxa de inflação próxima da meta do Banco Central, digamos, 5%. Mas cada um escolhe a taxa que acha que é mais provável. Então, fazendo essa simulação, eu chego a rentabilidade líquida de 10,74%. Então, eu garanto, até 2035, uma rentabilidade no papel de 10,74% líquida ao longo dos anos. Quer dizer, e aqui acho que é interessante pontuar o seguinte, que a gente está no momento que os juros estão subindo ainda. De repente, vão estabilizar um ponto ou em 11 ou um pouco mais para frente. Mas acho que, se a gente pensar no horizonte de 21 anos, é muito provável, assim, acho que é fácil imaginar que a gente deve estar praticando juros mais baixos do que a gente pratica hoje, como a gente pratica hoje, muito menores do que a gente praticava 10, 15 anos atrás. Então, você tem a chance, seu direto, de fechar uma taxa de rentabilidade de 10,74% ao ano, que dificilmente você vai encontrar daqui a 10 anos no mercado. Então, assim, eu acho que a gente também tem essa grande vantagem de poder, já hoje, contratar uma taxa que vai te garantir uma rentabilidade muito competitiva ao longo de muitos anos. Então, acho que é uma coisa que vale a pena pontuar especialmente. Bom, gente, agora só falar um pouco, a título de curiosidade, sobre como é que está crescendo o programa, né? Hoje a gente foi criado em 2002, tem 12 anos de produto, e aqui a gente tem 400 mil pessoas cadastradas para operar no programa. Isso quer dizer pessoas que fizeram o cadastro, que podem começar a operar, e não necessariamente já têm investimento, mas pessoas que estão ali na marca do pênalti para bater o pênalti e começar a investir. 400 mil pessoas, que eu acho que é um número bastante razoável, considerando que a gente não tem esforço de venda, a gente não tem propaganda na televisão, na internet, a gente não tem força de venda, os bancos não vendem a gente, então a gente tem, acho que, considerando que a gente não tem essa capacidade de chegar até o público de forma tão efetiva, acho que é um crescimento bastante considerável. Em termos de estoque, hoje em dia já existem 12 bilhões de reais investidos no Tesouro Direto, o crescimento também é sempre constante. Em termos de preferência, o pessoal, a grande preferência por papéis que ficam que vencem entre 1 e 5 anos, quase metade da população que tem Tesouro Direto investe em papéis que vencem entre 1 e 5 anos, a outra metade fica entre papel entre 5 e 10 e acima de 10 anos. Então, tem muita gente investindo em longo prazo, de fato, que era um interesse do Tesouro Nacional, vamos fazer o Tesouro Direto. Em termos de composição por tipo de papel, o papel indexado à inflação ganha disparado dos demais, tem quase 30% das pessoas que compram o Tesouro Direto compram o papel indexado à inflação. Bom, só para fazer uma comparação, assim, mais ou menos, com a dívida pública federal como um todo, a gente pode ver, por exemplo, assim, que o percentual de papéis na dívida pública federal, que é indexada à taxa Selic, é perto de 19%, enquanto que no Tesouro Direto ela chega a 10%, é muito menor. E em termos de papel que paga inflação, a taxa na dívida pública como um todo, a percentual é 36%, enquanto que no Tesouro Direto é 65%. Então, o pessoal que está no Tesouro Direto, ele tem um comportamento muito mais de longo prazo, muito mais adequado até ao perfil de financiamento da dívida pública do que o investidor comum, médio, da dívida pública federal. E, em termos de estoque também, assim, o estoque da dívida pública hoje é 2 trilhões de reais. O Tesouro Direto são 12 bilhões. Então, assim, está muito longe ainda de ser um programa que consiga realmente financiar a dívida pública. A gente é muito pequenininho ainda, mas também é sinal que a gente pode crescer muito, né? E também outra coisa que eu trouxe para mostrar para vocês é como está distribuída quem são os investidores do Tesouro Nacional, da dívida pública como um todo. Basicamente são os grandes bancos, os fundos de investimentos, fundos de previdência, e o Tesouro Direto está dentro dessa partezinha pequena aqui,
que são os outros, na verdade, que inclui as pessoas físicas. A gente deve estar aqui em torno de 0,5%, a participação ainda é muito pequena, mas que sinaliza muito a possibilidade que a gente tem de crescer fortemente ao longo dos próximos anos. Ok? Bom, gente, isso eu queria passar para vocês. De novo, agradeço muito a presença de vocês aqui.